A cidade de Tiatira, ela era conhecida pela sua diversidade comercial. Nessa cidade haviam várias empresas. Empresa de tecido, tinturaria. Havia várias espécies de comércios. Isso a gente pode observar lá em Atos capítulo 16, onde há um relato de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Lembra dessa história? Lídia, ela era moradora de Tiatira. Estava lá em Filipos, e Paulo então a encontra e eles pregam o evangelho a ela, e a Bíblia fala que Deus abre o coração dessa mulher para que ela receba o evangelho. Alguns teólogos dizem até que essa mulher, Lídia, foi responsável pela expansão do evangelho na cidade. Mas o fato é, irmãos, que essa cidade era conhecida por essa diversidade comercial e pela sua condição econômica. E o que havia nessa cidade? Havia várias associações. Então tinha a associação dos tintureiros, a associação dos vendedores de tecido, a associação daqueles que trabalham com bronze, porque havia também um trabalho ali na cidade com bronze. Então havia várias associações de comerciantes nessa cidade. E cada uma dessas associações tinha o seu modo de operar, e cada uma dessas associações tinha os seus próprios critérios para que as pessoas pudessem fazer parte. E aí está um detalhe interessante que faz nos entender o porquê Jesus diz essas palavras para essa igreja. A maioria dessas associações de comerciantes dessa cidade tinham como princípio, para fazer parte daquela associação, uma espécie de culto. Só que essa espécie de culto envolvia a prostituição. Essa espécie de culto, para você fazer parte daquela associação, as festas de empresa, para você fazer parte, para você ganhar moral diante daquelas pessoas, você tinha que fazer parte de orgias. Para que você pudesse fazer parte de uma associação daqueles empreendedores dessa cidade, da cidade de Tiatira, você precisava prestar culto a outras divindades. Cada associação de comerciantes dessa cidade possuía a sua própria divindade. E detalhe, nenhuma dessas divindades era o Deus verdadeiro. Essa então era a situação dessa cidade. Uma cidade que era uma potência comercial, havia uma multiplicidade de negócios acontecendo ali, mas a moralidade, a ética daquelas pessoas estava decaindo cada vez mais. Porém, havia uma igreja nessa cidade, haviam cristãos ali, que também com certeza tinham seus comércios. Com certeza os cristãos dessa cidade possuíam seus negócios. E aí havia então um dilema surgindo. Poxa, se eu não participar dessas associações, o que vai acontecer com o meu negócio? Eu vou falir. Mas para eu participar dessas associações, eu preciso adorar outros deuses. Mas eu sou cristão e adoro o Deus verdadeiro. Só que se eu não participar disso, a minha empresa vai fechar, o meu negócio vai falir, eu vou perder influência na comunidade da cidade. Mas só que para participar dessas associações, eu preciso me prostituir, eu preciso participar de orgias. Só que eu sou cristão e a Bíblia fala que o casamento é monogâmico, que o meu corpo é para minha esposa. Então esse dilema estava crescendo no meio da comunidade da igreja. E é nesse contexto que se levanta uma pessoa. E essa pessoa diz ter a solução para os problemas e os dilemas daqueles cristãos. Como é o nome dessa pessoa? Jezabel. Detalhe, irmãos, a Jezabel aqui não é a mesma Jezabel lá
do livro de Reis. A questão é que o modus operandi dessa Jezabel de Tiatira era semelhante ao modus operandi daquela Jezabel de Acabe. Porque aquela Jezabel de Acabe, ela perseguia os cristãos, principalmente o profeta Elias. Ela manipulou Acabe e a nação, para que a nação se prostituísse e adorasse outros deuses. Então o modus operandi de Acabe, lá do livro de Reis, é o mesmo modo que dessa Jezabel. Por isso que essa mulher aqui é chamada de Jezabel. Não é o nome dela, mas ela é muito parecida com a Jezabel do capítulo de Reis. Porque ela manipulava as pessoas e ela fazia com que essas pessoas prestassem adoração a outros deuses e essas pessoas também se prostituíssem. E é essa mulher então que se levanta com a solução para os cristãos daquela igreja. E o que ela diz então para a igreja de Tiatira? Queridos irmãos, para vocês continuarem tendo seus negócios lucrativos, para vocês continuarem a fazer parte dessas associações, para suas empresas não fecharem, a gente tem uma solução. Eu vou ensinar para vocês a solução. Para vocês vencerem as coisas de Satanás, vocês precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. É o que está escrito aqui no versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Quem diz que essas coisas são profundas não são os cristãos da igreja, são os discípulos de Jezabel. Para essa mulher, para que os cristãos pudessem vencer as tentações, eles precisavam conhecer as coisas profundas de Satanás. Para essa mulher, para que os cristãos pudessem vencer a tentação sexual, que era o que mais estava influenciando o povo, eles precisavam experimentar cada vez mais o pecado. Porque para ela, quanto mais a gente experimenta o pecado, mais a gente conhece e consegue dominá-lo. Essa era a solução que essa mulher tinha arrumado para a igreja. E era isso que ela estava ensinando dentro da igreja. E nós vamos ver o que Jesus, o justo juiz, que é paciente, que é amoroso, mas que é justo, diz a respeito dessa igreja. E o primeiro ponto, a nossa primeira lição, pedir para os irmãos passarem lá, pode passar também esse, é que Jesus conhece a igreja. Eu sei que isso é uma tônica das cartas, mas não tem como a gente passar por essas cartas sem falar o fato de que Jesus conhece a igreja. Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Jesus não está fora da igreja. Jesus não está longe da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Como cabeça da igreja, ele está ciente, ele tem a convicção de como aqueles que são cristãos estão vivendo e de como a igreja tem proclamado e testemunhado a respeito do seu nome. Jesus é como um supremo pastor que supervisiona a igreja. E quem é esse Jesus apresentado aqui na carta à igreja de Tiatira? Primeira coisa, Jesus é filho de Deus. Começa ali o versículo 18.